Boa tarde a todos, os que estão a assistir-nos no Instagram. Vamos dar início a esta conversa. Hoje tivemos connosco aqui na Rama a acompanhar-nos na Studio Visits e a conhecer o trabalho dos artistas que estão presentemente a residir. Tivemos connosco a Helena Valsecchi, que convidámos. A Helena é já familiar à Rama, muito familiar. Fez parte da equipa, esteve cá também já como artista convidada e hoje convidámo-la para vir connosco acompanhar as Studio Visits e podermos conversar agora, ao final do dia, um bocadinho sobre aquilo que tem sido o percurso da Helena, como é que ela tem desenvolvido o seu trabalho e especificamente para conversarmos sobre as exposições que ela tem feito mais recentemente. Portanto, eu começaria, obrigada Helena em primeiro lugar por teres vindo, foi um prazer. Começaria por fazer uma pequena introdução aqui lida em relação à biografia da Helena. A Helena Valsecchi nasceu em Novara, em Itália, em 1976. Entretanto, há 16 anos mudou para Portugal, reside em Portugal, atualmente reside cá, dividindo um bocadinho a sua atividade entre Lisboa e Peniche, ali a zona de Peniche, onde, enfim, tem ateliê nos dois lugares, não é? E expande o seu ateliê também ali nos dois lugares. Frequentou o curso de pintura e de desenho no Arco, em 2018, e o programa de residências artísticas na Marte, entre 2019 e 2020, tendo recebido uma bolsa da Fundação Carmona e Costa e da Sada Costa. Foi residente convidada na Rama, como eu já referi há bocadinho, tendo feito parte da equipa do projeto entre 2020 e 2022. Neste momento frequenta o curso de mestrado em Artes Plásticas na ESAD, nas Caldas da Rainha. Tem exposto o seu trabalho individual e coletivamente, tendo sido selecionada para a edição de 2023 da publicação Portuguese Emerging Art, editado pela Emerge, que é uma associação cultural de Torres Vedras. Hoje vamos conversar aqui na Rama com a Helena sobre exatamente as duas mais recentes exposições, a exposição enfim, o duo show que a Helena fez com a Ana Pérez Quiroga no Círculo das Plásticas em Coimbra, com a curadoria do João Silvério, com o título O Lugar do Espectador, que aconteceu em 2023, não é? Durante o ano 2023, e agora mais recentemente a exposição individual com o título L'Invisibile, que esteve no Museu de História Natural em Lisboa. Portanto, vamos conversar sobre estas duas exposições, vamos ver algumas imagens também, mas antes disso eu gostava de perguntar à Helena, porque tenho esta curiosidade. Eu sei que a tua formação original não é as artes. De qualquer forma, daquilo que percebo do teu percurso, e porque sei que também estás ligada à música de alguma forma, ou seja, a criação e esta ideia da relação com as artes não é uma coisa completamente inédita a partir de um determinado momento. Ela começou quando é que tu definiste que as artes visuais eram uma coisa que te interessava e que era uma possibilidade para a tua, como meio de expressão para ti e para desenvolveres uma investigação plástica? Antes de responder-te, Ana, queria agradecer-te a ti, Paulo, pelo convite à Rama, neste papel que é novo para mim. E é um sítio que, como tu muito bem disseste, tem tido muita importância para mim e foi muito bom estar aqui e ouvir os artistas residentes que partilharam os trabalhos deles. Como sempre, é um ambiente muito generoso e de interessantes partilhas. Venho à tua pergunta interessante. Na realidade, o meu interesse para as artes plásticas é bastante antigo e já quando era mais nova teria interesse em fazer esse tipo de estudos, mas depois, por mirrações, seja porque na realidade na cidade onde vivia não havia opções. Havia sim um liceu artístico, mas não, mesmo de um ponto de vista de um futuro, de uma profissão, não era assim tão viável. Por mirrações, eu na altura decidi fazer outros tipos de estudos. Mas sempre passei por
atividades artísticas que acompanharam os meus estudos e depois o meu trabalho mais relacionado com o mundo do marketing, das compras, seja com a música, seja com teatro, que também fiz durante bastantes anos, e depois, sim, como tu disseste também, já em Portugal encontrei outro instrumento musical e durante um período também desenvolvi uma atividade de música. Ou seja, é algo que mais ou menos foi sempre presente, e a uma certa altura, já em Portugal, decidi que era um momento de enfrentar, de me aproximar com mais força e profundidade a este interesse. E decidiste que precisavas de fazer uma formação também nessa área? Sim, eu inicialmente comecei a pintar de forma mais amatorial, digamos assim, e sem uma formação, mas muito rapidamente senti a necessidade de buscar uma formação mais profissionalizante, e foi aí que passei antes pelo Arco, depois para a Marta, onde conheci o Paulo e também cruzei-me contigo já na altura. E depois tenho que dizer que também, aliás, a passagem pela Rama foi uma grande formação, porque foi uma formação feita das trocas que eu tenho tido aqui, com os vários artistas que aqui estiveram residentes, tendo estado aqui 2 anos, foram muitas. E com o Paulo, com o João Silvério quando era curador aqui, contigo, depois com os artistas convidados, e exatamente, tem sido realmente enriquecedor como percurso. E depois sim, resolvi iniciar este percurso no mestrado na ESAD, por causa da vontade de querer aprofundar mais, e também ir mais ao fundo de algumas questões conceituais que me interessavam, mas tendo tido uma formação, sim, em artes quando estava na Itália, mas, claro, muito geral, faltavam-me alguns elementos que agora estão a ser amplamente preenchidos nesta experiência. Claro, estás a ter a oportunidade de fazer também essa investigação, leituras e, enfim, não é? A orientação também por parte dos professores nesse sentido. Pois. Sim, porque aquilo que eu sinto é que, daquilo que conheço do teu trabalho, é que há uma série de coisas que eram muito intuídas e muito trabalhadas de uma determinada forma e que tu pressentias que tinham enquadramentos ou que faziam eco daquilo que é determinado tipo de tradições e de práticas que têm a ver com as artes visuais, mas que têm a ver também com outras atividades, digamos, culturais, quase universais. E que de alguma forma quiseste ir percebendo e enquadrando essas questões no teu trabalho, não é? Conseguindo identificar e chamar os nomes às coisas, perceber que relações é que existem entre a questão, não é? Esta questão dos símbolos que te interessa, da simbologia, da relação com as religiões e com as práticas religiosas e com os rituais e como é que isso aparece de repente no teu trabalho e como é que podes agora enquadrar isso de uma forma. E, aliás, estes assuntos são já muito antigos, porque já quando eu estudei na faculdade na Itália, eu estudei relações públicas, mas tive aulas em antropologia da cultura e muito sobre estes, e, aliás, a minha tese era em semiótica, mas tinha muito a ver com lendas urbanas, ou seja, digamos que são assuntos que me acompanham já há muito tempo e interesse para as regiões também. Sim, acho que esse é um interesse pessoal que depois foi entrando no trabalho. Uma coisa que eu também gostava de perceber é que tem a ver com, de alguma maneira, com uma prática que tu também trazes para o trabalho artístico, que é uma prática, de alguma forma, da vida e também da tua relação com a natureza e etc., que tem a ver com esta ideia do caminhar. Sim. Gostava que falasses um bocadinho sobre isso, sobre esse processo, o que é que o caminhar preenche, o que é que ele permite e o que é que ele depois traz para a prática artística. Como é que ele pode ser também uma ferramenta no sentido da criação? Sim,
assim, eu assumi o caminhar como parte da minha prática muito recentemente, na realidade, embora o caminhar tenha sido presente já há muito tempo. Eu tomei decisões até muito importantes, como umas caminhadas um bocadinho mais longas. Por isso é realmente algo que é presente e necessário e permeia todos os aspectos da minha vida. Eu sinto mesmo a necessidade de fazer isso. E foi só recentemente, foi graças à Rama mais uma vez que comecei a assumir isso, a me dar conta que muitos dos trabalhos que tinham desenvolvido tinham a ver com as minhas caminhadas, com o sítio. Aliás, tudo começou com aquela formação que a Rama organizou com a Carla Rebelo durante o período da pandemia, que era na criação a partir do lugar. Exato. E foi a partir dessa formação, que para mim tem sido extremamente importante, que comecei a dar mais atenção ao sítio onde estou a morar. E da relação física com este sítio, não é? O caminhar na minha prática não é um caminhar de longas caminhadas, embora tenha feito isso também, mas é um caminhar quase rotinário, não é? Eu todos os dias caminho no mesmo sítio, como a falésia. Todos os dias quando estou lá na zona de Peniche, claro. E isso permite-me descobrir cada vez algo de novo, uma observação que é completamente diferente da uma primeira observação que se pode ter conhecendo um sítio, caminhando num sítio que não conhecemos. Cada dia isso muda. E é um momento que é realmente quase uma meditação, no sentido que que me afasta, e penso que seja a função que tem para todos esse tipo de caminhar, me afasta de um cotidiano e me afasta também da minha noção como indivíduo, não é? De uma forma muito naturalmente permite-me entrar numa dimensão que é mais de escuta, de abertura e permite-me, ajuda-me a esquecer os limites, as separações entre este corpo e os corpos que eu vou encontrando nestes caminhos. E no momento em que eu comecei a me perceber disso, a minha prática artística também começou a refletir isso. Eu acho que nos últimos trabalhos isso é ainda mais evidente. Quando eu estive a primeira vez na Rama, comecei a trabalhar numa obra que continuo a trabalhar, ou vou continuar a trabalhar, que não tinha a presença, não diretamente, pelo menos a presença do elemento natural da caminhada. Embora penso que também seja presente de forma mais de longe, mas que era o cinema. Mas essa obra tu apresentaste, enfim, essa obra que está sempre em processo, não é? Está sempre tu continuas a adicionar elementos a essa obra, e ela foi apresentada na Sada Costa. Exatamente, não foi? Ou seja, na fase em que estava naquele momento foi apresentada na Sada Costa. Exatamente, e ainda vai mudar, integrar, mas foi, nesta altura eu estava muito a refletir sobre a necessidade de algo que chamamos de sagrado, na necessidade desse sentimento de sagrado, que outra coisa não é, que é um desejo de ultrapassar, de se transcender o limite dos nossos corpos individuais, do nosso tempo. Que é a religião, o sagrado, o sentimento sagrado é uma das formas que nós temos para tentar sair desses limites que são causados pela nossa fragilidade como seres mortais, né? Mas há outras formas de fazermos isso, e uma das primeiras até é exatamente o contato com a natureza, nós fundir na natureza. E aliás, as primeiras religiões são relacionadas diretamente com o ente natural, né? Por isso, para mim, existe uma ligação muito forte entre e com os elementos, não é? Com essa ideia dos elementos. E foi nesse sentido que também eu me aproximei mais ao elemento natural. Inicialmente estava a ler sobre mitos, sobre os mitos das origens,
E hoje o que me interessa é realmente ir mesmo aos mínimos termos desta ideia, não é? Transcendência significa ultrapassar os nossos limites e, de facto, sentir que nós somos parte de uma série de conexões, somos parte de um fluir, e estas separações entre indivíduos ou espécies não são assim tão netas como nós pensamos, né? E um pouco nessa direção. Voltando ao que dizias há bocadinho sobre essa ideia de quase ritual diário ou sempre que possível de caminhar num determinado lugar que é o mesmo lugar, mas que se mostra a ti e aos teus olhos, à tua percepção de forma diferente, exatamente porque não é? Porque criaste essa rotina e portanto vais percepcionando camadas e detalhes que estavam lá, mas que não estavam lá para os teus olhos. Nesse processo tu começaste a produzir trabalho também numa lógica de co-criação, vamos dizer assim, com os elementos, ou seja, começaste a perceber que nessa ideia de te fundires com toda uma estrutura, todo um sistema que é bastante maior que tu, do qual tu fazes parte, eu faço parte, não é? Todos fazemos parte, perceber de que forma é que podias de facto fundir-te também nesse processo de co-criação, e começar a integrar os materiais, a integrar os elementos naturais que tu não controlas, as umidades, as águas não é? Do oceano. Queres falar um bocadinho sobre essa fase? Sim, inicialmente, quando eu comecei a usar estes pigmentos naturais, sim, também. Exato. Quando eu comecei a usar estes elementos, até fiz isso mais de forma instintiva, com essa ideia mais simbólica, diria, não? Ainda na sequência desta leitura dos mitos. Mas sim, mais recentemente, graças também a toda uma série de leituras que enfrentei durante o mestrado, comecei a refletir sobre o feito que estes agentes, que não é, estes elementos que usava de facto têm uma sua própria vida, o seu próprio tempo, e que continuam que transformam eles próprios, independentemente da minha vontade, a obra. Né? E acho que a primeira vez que realmente pensei mais conscientemente nisso foi quando resolvi na exposição No Lugar do Espectador apresentar um objeto que eu encontrei numa caminhada, enferrujado, com uma planta seca. Acho que temos que ir aqui. Espera, vou tentar assim, ok, já encontrei. Esta peça, que é uma peça na realidade muito pequena, fundamentalmente é um objeto de metal que foi perdido quem sabe há quantos anos atrás, ficou no campo, apanhou água, terra, umidade, foi sujeito ao processo de oxidação e no meio disso tudo ficou agarrado a uma planta. É um objeto incorporou um elemento vegetal também, não é? E quando eu encontrei achei um objeto extremamente bonito e de facto que não precisava de nenhum tipo de intervenção por minha parte. E acho que essa foi a primeira vez que realmente percebi a importância de considerar coautores os processos naturais.
E isso depois fica como consequência no momento, por exemplo, quando comecei a trabalhar o vidro soprado, descobri que o vidro de facto é uma substância amorfa, por isso mesmo quando nos parece rígido, já não continua o seu movimento, está em permanente movimento. Claro, não é perceptível para nós, tem os seus tempos, que são tempos não humanos, mas o objeto continua a se modificar e por isso não será sempre o objeto que eu tenho pensado, e fico muito grata que assim seja, não é? Que o objeto continua a viver, e isso também introduz a questão do tempo, né? E já os tempos que participam que são incluídos no objeto artístico já não são só os tempos humanos, que sejam eles o tempo de criação, seja o tempo em que nós encontramos hoje, seja o tempo dos vários referimentos culturais ou históricos que podem estar atrás do nosso pensamento, mas também um tempo que não é humano, que é o tempo de um pigmento que se calhar tem 150 milhões de anos e que demorou esse tempo todo para chegar à forma adaptada que eu uso hoje e que poderá se alternar ulteriormente. Ou o tempo muito breve de uma possível, usando eu água natural, água da chuva, possível modificações que possam acontecer ao papel, por exemplo. Acho interessante, para mim, uma mudança de perspectiva fundamental na forma... E que atravessa, no fundo, todos os materiais possíveis, não é? Porque tens sempre essa possibilidade de uma pré-existência, de pré-vidas que possam ter ocorrido naquele material, e a forma como tu usas pode eventualmente alterar ou cristalizar eventualmente um período da vida daquele material, e depois haverá uma vida pós a tua vida, não é? A minha vida é se calhar pós toda a vida espécie do planeta. Com certeza. Não, absolutamente. Outra coisa que eu te queria perguntar, ou queria que eventualmente tu falasses um bocadinho, e se calhar também tem a ver com esta exposição, o filme que foi mostrado nesta exposição e que nós também podemos tentar chegar lá, cujo título é Ser Frágil, não é? Gostava que me falasses um bocadinho desta ideia de fragilidade no teu trabalho. Sim, a ideia de fragilidade no trabalho é extremamente importante. Aliás, acho que é exatamente a percepção dessa fragilidade como condição não só do humano, hoje podemos dizer, mas de tudo, não é? Que determinou a necessidade de procurar essa transcendência de que temos falado há pouco. Por isso, para já, essa condição de fragilidade é a base dos conceitos que me interessa aprofundar, e a fragilidade que, de um lado, interessa a vida humana, sem dúvida, a pequena história, como a Christian Boutin dizia, la petite histoire, as histórias, pequenas memórias de cada um de nós, desse breve intervalo entre dois pontos, que é a vida de cada um. Mas também, e essas memórias que no momento que estamos a viver não são ainda memórias, têm uma importância enorme, um peso no nosso sentir, nas nossas decisões, mas que esvanecem, desaparecem. Mas também a fragilidade do ambiente em que estamos, do planeta em que nós estamos a viver, das relações entre as espécies, que é claramente um ponto de atenção, evidentemente hoje,
São todos equilíbrios muito frágeis, né? Mas essa fragilidade obviamente é um risco de ruptura, e aliás as rupturas acontecem em continuação, mas também essas rupturas podem dar origem a algo de novo. Essa fundamentalmente uma das razões principais pelas quais eu comecei a trabalhar com vidro já há uns anos atrás, embora em passado tinha estado essencialmente usado como um suporte de desenho, um suporte de pintura, um dispositivo de projeção. E só muito recentemente é que o vidro tornou-se matéria moldada, tridimensional. Ou seja, as várias fases do vidro de repente passaram a entrar no teu trabalho. Até aí tu usavas o vidro que encontravas ou que adquirias e usavas no estado no estado sólido em que ele te aparecia, não é? Sim. E a partir de uma determinada altura começaste a ir explorar as fases todas do processo. Sim, isso foi mais se quisermos também para curiosidade, não é? para como material, mas também porque cada técnica que eu tenho conhecido até agora, claro que há mais, ajuda-me a realizar uma ideia, um conceito, ou trabalhar uma ideia, um conceito que me interessa. Por exemplo, neste caso, aqui usei o vidro como digamos, um objeto de uma performance. Neste caso são vidros de antigas molduras que eu encontrei e que tinham ainda objeto, não, imagens de decoração de casas muito antigas, algumas já quase desaparecidas, né? Falavam claramente de memórias destas vidas que tinham acompanhado, né? E esta ação performativa, que é uma quebra, põe a atenção sobre esta fragilidade, que é a fragilidade destas vidas, destas memórias, o feito de estar no ambiente em que se encontra. Também chama a atenção a fragilidade das relações entre o nosso corpo humano e o corpo que nos respeita, em que nós estamos como humanos. E depois, estes fragmentos foram recolhidos com muito cuidado, com atenção a não deixar nenhum resíduo, obviamente, no sítio. E foram reutilizados, voltaram a ser fundidos nessa ideia de quebra e transformação, recomeço, reconexão, reunião de um todo, né, que se quebra e depois volta a se unir, para criar novos objetos artísticos. E esses são os que apresentaste na exposição no Museu de História Natural. Exato. Se calhar podemos mostrar também agora. Exatamente. E esta peça central, esta é uma imagem geral da exposição que houve no Museu de História Natural, L'Invisibile, que a peça central que vemos aqui é exatamente feita com esta técnica que estávamos a falar, usando esses vidros que vieram da performance. Neste caso, eu fiz duas performances. A que nós temos visto e que foi projetada na exposição Ao Lugar do Espectador foi a segunda, e feita com pés nus, não é? Também não tinha mencionado isso, mas vê-se na imagem. A primeira foi feita com vidros de janelas e não vidro de molduras. Vidro de janelas que foram recolhidas também. E na exposição havia na folha de sala um QR Code que remetia para esta caminhada performativa. Mas depois sim, a técnica de realização foi exatamente a mesma, foram termofundidos estes vidros por cima de moldes de pedras. E então temos aqui memórias de vidas que passaram por estas janelas, né, no tempo, e a memória de pedras que não são visíveis.
E depois há esta memória de ruptura que é reunida outra vez, mas depois volta por um acidente de ateliê a se partir novamente. Estas placas de vidro termofundido caíram e partiram-se. E daí surgiu a decisão de assumir essa quebra, que era completamente coerente com a ideia que estava na base da peça, o que me levou a repensar a minha ideia inicial e a retrabalhar cada símbolo, fragmento, como se fosse um segmento individual, mas parte de um todo, mais uma vez. No fundo, esse acidente, esse elemento ocasional, mais uma vez que tu integraste e resolveste, não é? E que acabou por adicionar à peça uma espécie de outra camada de tempo, de história, mas de certa maneira tornou a peça mais dinâmica também na sua apresentação, não é? Sim. E tu de repente pudeste elevar estes elementos todos em graus, níveis diferentes. Sim. E eles quase desenharem no espaço uma espécie de coreografia que vai outra vez em direção à janela, outra vez em direção à luz. Ou seja, há uma espécie de calque do próprio processo não diria de fusão, mas da forma como os elementos, não é? Se imaginarmos quimicamente como é que estes elementos do vidro, como é que as partículas se voltam a cozer ou se separam abruptamente, não é? É como se de repente esta elevação que tu conseguiste criar no espaço com a peça fizesse no fundo nos desenhasse essa dinâmica da aproximação dos elementos. Ficou mais visível, está de repente mais presente ali no espaço. E mais uma vez entra a questão da coautoria, o acaso, o agente completamente integrado, não é? De facto modificou a peça. E isso continua ainda durante a exposição. E é como se ela tivesse a questão da invisibilidade, que no fundo estava na base da exposição e desta... é como se de repente se tivesse resolvido ainda mais nessa direção da invisibilidade, não é? A peça, o facto dela se ter elevado do plano do chão, logo em elementos vários, de repente há essa condição quase de invisibilidade que ficou ainda mais presente, dessa invisibilidade que junta, que une, que separa, e destas ligações, completamente, são claramente fragmentos que chamam o todo do que faziam parte. Precisamente. Sim. E uma coisa que eu também gostava de falar é que, em relação a nesta exposição, na de Coimbra, isso também já era presente, e na exposição que tu fizeste na Galeria Sá da Costa, também já indiciava. Ou seja, o teu trabalho vinha de uma lógica de produção mais bidimensional, embora essa grande peça em processo permanente e em permanente adição de elementos tenha muitos espaços lá dentro. Ela é uma peça bidimensional, uma peça de parede, não é? Funciona quase como uma grande imagem cheia de imagens por dentro, cheia de tempos, cheia de geografias, cheia de referências culturais. Nessa exposição havia um outro elemento que de certa forma já queria agarrar o espaço, já havia esta necessidade de tornar a coisa mais instalativa, mais espacial, não é? De pedir ao corpo do espectador que se relacionasse de outra forma com o trabalho, que em Coimbra volta a estar presente e que aqui é completamente definidora, ou seja, esta peça central na sala fazia com que o comportamento dos espectadores fosse contido, silencioso, ou seja, a própria peça e a forma como tu a distribuíste no espaço criava uma espécie de energia especial para aquela sala que controlava e condicionava completamente a presença do espectador. Não era uma coisa muito comum no teu trabalho e que de repente eu sinto que tem vindo a ganhar espaço no teu trabalho, não é? Essa ideia do corpo e da maneira como o corpo dos espectadores se comporta e se manifesta e se relaciona. Sim, de fato, assim, eu já tinha tido esses experimentos que se fazem, que depois de que nós lembramos, não é? Uma peça que tinha feito em vidro com projeções, ou seja, com desenhos feitos sobre o vidro que depois eram projetados pela luz do sol e mudava o desenho. Esse é um trabalho que fiz ainda no Marte.
se calhar tinhas visto, não sei, mas é bastante antigo. Mas já tinha, se quisermos, essa ideia também de participar. Aliás, tinha uma ideia de participação, porque à noite era possível com uma lanterna ir mexer esses desenhos e dar vida de uma forma a esses desenhos. Mas era algo ainda muito contido e muito experimental. Sim, esta necessidade forte, como tu estavas a falar naquela exposição na Cinedo, que é na Sé da Costa, estava esse elemento central, que era uma escultura, um baloiço em vidro, que também remetia para essa ideia de fragilidade e que sim, condicionava absolutamente a visão da peça. E agora foi um crescendo de facto. Acho que o trabalho estava realmente a me chamar para isso. Também nesta última exposição ainda mais apostei no som, que também acho uma componente muito importante que vai de especialização e também de alteração da percepção e do espectador e do corpo. Sim. Queres falar sobre essas duas peças que nós aqui não podemos? Sim, essas duas peças são duas peças de som que são ativadas pelo movimento, mas com um delay que é variável, a razão pela qual as duas peças não se ativam nunca no mesmo momento, na mesma coincidência, mas variam segundo o movimento dos visitantes. E uma das duas peças, cujo título é Falésia, é a gravação de uma respiração a seguir uma subida de uma falésia. Então é uma respiração que denota fatiga, a necessidade de oxigenação, a necessidade de respirar deste sopro, dessa respiração que é comum a todos os seres e de que precisamos para sermos em vida. E a outra peça de som não é uma peça que eu fiz, foi um som que eu extraí de um vídeo que está no YouTube, que é uma gravação feita por cientistas de um vulcão no Equador que se chama Cotopaxi, que em 2015 teve uma erupção que alterou a forma da cratera e a partir desse momento o vulcão começou a emitir um som que relembra muito a respiração humana. E eu quis então criar esse diálogo, essas duas respirações, humana e mineral, mais uma vez nessa procura de identificação entre corpos e compenetração entre corpos, que é um pouco essas ligações, conexões invisíveis que são, no fundo, ao centro desta exposição específica. Queres mostrar também os desenhos que tinhas colocados nas gavetas? Nas gavetas e que também tem um bocadinho essa presença. Então, nas gavetas havia dois tipos de desenho. Estes são... havia uns desenhos feitos pela luz e pela interação da luz com umas esculturas em vidros. Estas, sim, obtidas com os vidros das molduras que vimos há pouco no vídeo. Esculturas então feitas usando estes fragmentos de vidro e que foram fundidos por cima de moldes que eu tirei ou a partes do corpo humano ou a pedras que eu nas minhas caminhadas observando achei antropomórficas. E depois havia estes desenhos feitos com pigmentos também encontrados nas caminhadas. Acho que só tenho estes dois.
que também, digamos, mais graficamente investigam esse desejo de identificação no final. Porque nós sabemos racionalmente que fazemos parte deste todo, mas depois o que é difícil, é daí que surgem as várias práticas de que temos falado há pouco, é difícil manter esta consciência, né, no nosso dia a dia. Esse é um exercício, se quisermos, nesse sentido. E agora se calhar podemos falar das peças de vidro soprado, que é uma outra e que traz outra componente, voltando à ideia da respiração, que também é interessante e que está presente aqui nestas peças de outra forma, não é? Sim. Estas são duas peças que faziam parte da instalação instantâneo que tinha sido mostrada em Coimbra, no lugar do espectador, embora aqui repensar na sua relação entre elas, todas estas peças foram criadas, foram sopradas por cima de objetos encontrados em caminhadas, pedras e madeiras, essencialmente. Aqui há vários elementos que me interessavam, né? Em primis, claro, essa respiração, o sopro, que molda o vidro soprado. Como disse há pouco, o sopro que é comum a todos os seres, isso foi dito por vários, por Ovídio, por Emanuele Coccia, por exemplo, né? E algo que bem sabemos, ou seja, este sopro que é comum a todos e que molda o vidro, e o vidro que faz-se moldar por este sopro, mas depois petrifica-o, mostra-nos este sopro e mostra o momento em que este sopro encontra o elemento natural. Interessava-me esta parte, e depois há uma sensualidade, eu acho, na forma como estas peças foram criadas. Eu Em pausa devido a uma ligação fraca. Já voltou. E então eu no caso das peças maiores, que eu não fiz pessoalmente porque não tenho força para manusear vidro tão pesado, dava indicações aos técnicos para soprar, mas não fazia um desenho do que eu pretendia. Realmente o que me interessava era criar este instantâneo, um momento que estava a acontecer, deste encontro, desta ação. E é por essa razão que estas peças têm todas formas muito irregulares, e o que me interessa é que depois este contato entre estes corpos, como eles... Portanto, há o fator, esse sopro humano que é contido dentro desta forma de vidro líquido, não é? Que depois entra em contacto com o material que é exterior a esse vidro líquido, que poderá ser um molde de uma pedra ou um pedaço de madeira, por exemplo, não é? E que é alterado por ele e que também o altera. Sim. Portanto, há assim é mesmo um processo em permanente relação, não é? Exato. E isso é ainda mais evidente na outra peça, esta peça, que chama-se Dentro de, não é? Onde o objeto que moldou... Outra vez em pausa. Mas não sei se será... ok, já voltamos. O objeto que moldou o vidro é presente, é esta madeira, que é uma madeira também achada numa caminhada, mas aqui há um contato, uma interpretação e uma modificação entre esses elementos todos, né? Temos o sopro que molda o vidro aquecido a 1000 graus, que queima a madeira, e a madeira que molda o vidro. E o sopro que se adapta a isso tudo.
Temos o fogo, temos o ar e depois temos mais um elemento que se vê aqui na parte superior da peça, que é um pelo animal, no específico é pelo de cão. A escolha eu estava à procura de um material que me permitisse de alguma forma fechar encerrar o ciclo, né? Temos o vegetal, temos o humano, temos o mineral, o vidro e me interessava também o animal. Inicialmente eu estava a pensar a usar a lã de ovelha, né? Que é uma fibra que nós usamos para produzir vestuário, então proteger o nosso corpo. Depois, por um acaso, mais uma vez, algo relacionado indiretamente com as minhas caminhadas, uma pessoa que costumo encontrar às vezes nas minhas caminhadas. Bonito. E ela cuida muito do pelo do cão dela e escova-o regularmente e guarda-o. E eu achei isso um ato de carinho enorme e ela ofereceu-me este pelo porque ele estava falando desta peça e achei o material perfeito porque junta não é, a dimensão do carinho, o cão, né, parte de uma família, né, é um elemento de todos os efeitos da família e a forma como este pelo foi cuidado e conservado, mas também, isso foi uma descoberta que fiz na altura, a componente da proteção do corpo, porque descobri que em algumas tradições mais antigas o pelo desse jeito de caixa era utilizado para confeccionar roupa ou cobertores e até hoje em dia existe uma marca registrada de lã de cão que é usada para fazer roupa, não é? Por isso parece-me um material particularmente interessante para completar finalmente esta peça, que é depois... E é curioso ser um cão na medida em que é das espécies animais que mais diretamente depende, no melhor dos sentidos, da relação com os seres humanos. É absolutamente evidente e aceite essa interdependência, em relação aos... dos cães em relação aos humanos e dos humanos em relação aos cães, não é? É curioso exatamente também, sabes, ser um cão e não exatamente uma ovelha ou outro animal. Também por isso, porque é simbólica a relação e muito clara esta interdependência e, portanto, na peça adiciona uma camada também extra nesse sentido, da relação entre os elementos e entre os vários seres, sim. Mas dizias, desculpa, ia interromper-te. Sim, não, e há um outro elemento que não é muito visível nessa imagem, que é o fio de linho branco que suspende a madeira, que também suspende as peças em vidro da peça que vimos há pouco de passagem. E que também para mim há uma importância histórico-simbólica que é relacionada com várias tradições, seja no Antigo Egito, seja na tradição cristã. O linho branco tem uma função de ligação entre o mundo terreno e o mundo ultraterreno. Era o material que era usado para confeccionar, por exemplo, os sudários, ou as roupas também dos sacerdotes, e isso também, claro, interessava-me nessa ótica de trazer essa simbólica do material. Pois as peças estão todas suspensas, as que estão no centro da sala estão todas suspensas com esse fio de linho. Sim. Se calhar podemos falar agora daquele outro desenho, que é uma outra peça que resulta também dessa correlação direta e desse assumir de processos de cocriação. Sim. Entre ti, as tuas mãos, o teu cérebro, as tuas conexões e os outros elementos. Neste caso também o fogo, não é? Está presente... Também, sim. Nesta peça também está presente o fogo e a água, e os pigmentos, e o papel, o vegetal.
Mas, enfim, também esta tem uma série de particularidades que não controlas em absoluto. Deixas que esse processo ocorra sem que haja um controle total. Sim, exatamente. Sim, obviamente existe um controle parcial para evitar de incendiar o ateliê. Claro, questões de segurança, claro. Mas sim, a forma deste desenho foi definida pela interação entre a água recolhida que eu uso para pintar ou para diluir os pigmentos e o fogo. Ou seja, o desenho foi molhado com esta água, depois queimado e foi essa interação entre os dois. Entre a água e o fogo. Que de fato definiu a forma. Enquanto que o desenho foi feito, mais uma vez, utilizando os pigmentos naturais recolhidos. E nesse Quando caso falas de pigmentos naturais recolhidos, falas de pigmentos minerais que são recolhidos por ti a partir de pedras, terras, é isso? Sim, normalmente... Não são produzidos a partir de plantas, ou são? Não, são todos minerais no específico. Neste caso específico, estamos a falar de carvão fóssil, mais uma vez. Um processo de combustão, embora acontecido há muito tempo. Claro. Mas se não, pode ser argilas, por exemplo, que abundam na minha zona, sobretudo argilas vermelhas, verdes e amarelas. Ocres. Mas neste caso, esta peça foi toda pintada com carvão fóssil, com pigmento obtido do carvão fóssil. E esta peça é mantida suspensa, mais uma vez, essa ideia de precariedade e fragilidade, porque não é segurada é segurada por um ramo que eu encontrei mais ou menos numa caminhada, que já estava no chão, não fui eu tirando da planta. E foi um mecanismo de suspensão do desenho que estava em equilíbrio nesse elemento vegetal encontrado. E mais uma vez também o acaso, eu participo na formação da peça. Em que é que tu estás a trabalhar agora, Helena? Conta-nos lá. Então, agora, como eu não disse antes, há pouco, mas esta exposição, sendo no laboratório de Química Analítica do Museu de História Natural, isso é algo que tem acontecido com vários artistas, sendo um laboratório bem se presta a experimentos, e para mim também foi essa opção, por isso as peças que lá estão expostas são peças, são começos de reflexões, trabalhos que eu estou a aprofundar, ou seja, a desenvolver, por isso de facto continuam a trabalhar estes vários lados, estas várias linhas, continuam a trabalhar continuo trabalho com vidro e a projeção do vidro. Pretendo continuar a trabalhar também o assunto do vidro, o vidro soprado como material e ainda mais ir ao fundo deste contato entre corpos, que já era presente nesta peça que mostrei há pouco. Mas em geral, no meu trabalho existe sempre uma fluidez, eu passo de um trabalho ao outro e eles alimentam-se um com o outro, por isso não vou dizer que agora vou trabalhar esta série, aliás, claro que sim. Estás simultaneamente a desenvolver várias coisas sempre, não é? Sim. Mas sim, em princípio, neste momento eu estou realmente a trabalhar nestas esculturas em vidro, vou daqui a pouco produzir mais e a interação delas com o desenho também. E continua a ser um elemento a questão da caminhada e da presente? Isso é sempre presente, mesmo que não seja mencionado, mesmo que não seja objeto do trabalho, é mesmo no intrínseco ao processo. Há muitas decisões que eu tomo. Acontecem nesse percurso. Portanto, dirias que o facto, eu também acho curioso, porque nem todos os artistas têm a possibilidade de ter 2 ateliês ou 2 lugares onde podem desenvolver o seu trabalho de uma forma tão...
tu dirias que aquela região, a zona onde tu vais com muita frequência, ali na zona de Peniche, é absolutamente determinante para o desenvolvimento de uma série de, não só para pensar e para resolver, sim, para solucionar questões, sim, que têm a ver com o trabalho, mas, sim, neste momento, mas mesmo para trabalhar. Nesse momento, pelo menos, o sítio onde eu costumo trabalhar, aquele fragmento de falésia, tem sido até fisicamente ateliê, porque no momento que eu vou tirar um molde de uma pedra, ou também tenho feito uns trabalhos... Recolher pigmentos também é lá que normalmente fazes. Isso torna-se de alguma forma uma extensão do ateliê. Os registros gráficos também, ou as fotografias que tiro cada vez. Por isso, sim, nesse momento é realmente central esse sítio na minha prática, embora não seja o objeto da minha prática, mas é... Depois há uma série de outros processos que acontecem em fábricas, em locais específicos onde eles podem acontecer. Sim. Para além disso, o teu ateliê de Lisboa também funciona muito como um lugar também de experimentação e de laboratório e de, não é? Porque tu transportas para lá também muita coisa. Sim. Digamos que é um ateliê mais convencional. Mas é lá que depois acontece o diálogo entre as peças e essas... Também vais testando as relações entre as coisas e olhando para coisas mais antigas e para o que estás a fazer agora. Sim, absolutamente. Isso é lá que as peças entram em diálogo e surgem também novas soluções. Sim. Muito bem. Ok, obrigada Helena por teres vindo, foi ótimo esta conversa, vamos ter de certeza muitas oportunidades para conversar mais agora nos próximos tempos. Obrigada a todos por terem assistido, aos que estão presentes e aos que estão no Instagram. Continuem a seguir-nos e a acompanhar as conversas que vamos tendo aqui na Rama. Ainda este mês provavelmente teremos outro convidado e outra conversa, depois anunciaremos com o tempo. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada, Ana. Até à próxima. Obrigada, Paula.